Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa atividade de educação continuada da SBPT. Nós vamos iniciar então essa atividade relacionada à atualização no tratamento da tuberculose, e ela acontece a cada ano, sempre em alusão ao dia 24 de março, é sempre uma atividade próxima do dia 24 de março, e é um dia onde todos devemos lembrar assim da luta e do combate à tuberculose, né? Eu sou o Marcelo Rabarres, sou médico pneumologista e professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, e eu vou fazer a moderação desse evento. E inicialmente eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela doutora Denise Rossato, que é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a atual coordenadora da Comissão de Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né? Então, felizmente, nós levamos o nome ainda dentro da nossa nomenclatura, né? Ainda não saímos das nossas origens. E o nosso anseio é que essa discussão ela possa trazer reflexões e, acima de tudo, que cada um de nós que estiver participando e estiver assistindo seja um transmissor e multiplicador dessas atualizações no tratamento que vão ser aqui apresentadas a vocês pelos nossos três palestrantes, né? Inicialmente teremos a doutora Tatiana Galvão, que é da Bahia. Ela vai fazer a apresentação dela sobre infecção latente. Depois a professora Fernanda Mello, da UFRJ. E depois o doutor Sidney Bombada, de São Paulo, que vai falar sobre tuberculose multiresistente. Então, cada um de vocês terão aí entre mais ou menos 15 minutos, 15 a 20 minutos no máximo, para que a gente tenha um momento de discussão no final. Vocês têm aí no chat, vocês podem aí colocar as perguntas, nós vamos recebendo essas perguntas e no final a ideia é que a gente faça um debate em função das perguntas que vocês enviarem. Então, é importante que vocês mandem essas perguntas para que realmente a atividade seja interativa e, principalmente, atenda à expectativa de vocês. Tatiana, é com você agora a tela. Eu gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade por estar aqui com os meus colegas, como a gente brinca, de bancada, né? Na comissão de tuberculose. E eu vou aqui compartilhar minha tela. Pronto. Já. Pronto, já está em tela? Sim, Tatiana, está em Bom, tela. Você pode começar. perfeito. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui. Meu tema é a atualização do tratamento da tuberculose latente. Gostaria de lembrar que não tenho nenhum conflito de interesse especificamente com esse tema. Eu vou começar com esse quadro clínico. É uma paciente da nossa faculdade da Universidade Federal da Bahia, do Hospital das Clínicas, e no nosso ambulatório de doença intersticial. É uma paciente feminina de 46 anos e tem um diagnóstico de artrite reumatoide já há 5 anos. E foi indicado recentemente o uso do imunobiológico, o adalimumab. Encaminhado para o nosso serviço, ela tinha uma tomografia que mostrava, né, vários cistos, tá, de favelamento com imagens intersticiais, configurando um padrão que nós chamamos de pneumonia intersticial usual. Na tomografia de mediastino, não tínhamos nenhum nódulo calcificado, nenhum complexo de Ranke ou espessamento pleural, apical. Foi realizada a baciloscopia e o TRM, que foram negativos, e o IGRA foi reagente. Então, diante de uma paciente usando imunobiológico, que é um adalimumab, e como IGRA reagente, nós começamos, então, o esquema com isoniazida e rifampicina. Porém, a partir da terceira semana, a paciente evolui com essas lesões urticariformes, com intenso prurido, e a discussão no bojo dessa apresentação é o que fazer com essa paciente. Vamos, então, falar um pouco do conceito da tuberculose latente, os seus esquemas de tratamento, efeitos adversos, interações e conclusão. Vamos começar, então, definindo a tuberculose
latente. Então, o estado do indivíduo entre o primeiro contato com o bacilo da tuberculose e o desenvolvimento da tuberculose ativa. A esse período nós chamamos de tuberculose latente. Obviamente, o paciente não deve ter sintomas ou evidência radiográfica ou tomográfica de tuberculose ativa. Temos, então, aqui na tela, né, um complexo de Ranke, basicamente, que é um granuloma calcificado, em que, a partir do primeiro momento que ocorre esse contato, nós sabemos que hoje essa imunidade é importante, né, para a formação do granuloma, o interferon e o TNF-alfa, basicamente tentando conter o bacilo. Esse bacilo pode ficar quiescente por um tempo, e essa latência pode, através, hoje se sabe que a persistência, né, através de fatores genéticos, imunidade, inclusive células, as citocinas como L4 e L13 podem interferir, reativando essa tuberculose. E hoje essa relação entre o anti-TNF e a tuberculose é importante, porque esse granuloma pode ficar frouxo e daí sim facilitar e propiciar a reativação da tuberculose com os imunobiológicos. Então hoje nós temos o PPD e o IGRA, que são elementos importantes para esse diagnóstico. Na verdade, nós vamos identificar essa reação que é provocada no sistema imune. Não temos um teste padrão ouro para identificar a latência. Mas, nesse momento, vamos nos ater ao esquema de tratamento. O que temos hoje para o tratamento da tuberculose latente? Eu vou relembrar que foi publicado em 2011 esse trabalho com 3 meses de rifampicina e isoniazida para a tuberculose latente. Foi um estudo, observem os senhores, de não inferioridade, comparando a isoniazida e rifampicina por 3 meses versus a isoniazida por 9 meses. Vejam nessa tabela que a TB ativa, né, não houve tanta diferença entre o grupo da rifampicina com isoniazida e comparando com a isoniazida, não houve grande diferença. Mas aqui sim, observe, 82,1% em completude de tratamento com a isoniazida e rifampicina e 69% no grupo da isoniazida, com a diferença estatisticamente significante. Quando a gente observa efeito adverso, sem dúvida, o grupo da isoniazida e rifampicina também teve 4,9 contra 3,7. Mas hepatotoxicidade chama atenção. O grupo da isoniazida, apenas 2,7, quer dizer, comparativamente, o grupo da isoniazida 2,7, com isoniazida e rifampicina 0,4. Então, mostrando que o grupo que utilizou isoniazida por 9 meses teve maior risco de hepatotoxicidade, sendo essa diferença estatisticamente significante. Então, concluindo esse trabalho, sem dúvida, o desfecho de conclusão do tratamento foi muito maior com a isoniazida e rifampicina, e em termos adversos foram maiores, né, no grupo com a isoniazida e rifampicina pensando em síndrome gripal e hepatotoxicidade com os 9 meses da isoniazida. A partir, então, de março de 2020, a Conitec passa a recomendar a rifampicina com isoniazida para o tratamento da tuberculose latente aqui no Brasil. Então, foi incorporado na nossa rotina e nós temos, então, o arsenal, que continua o uso da isoniazida, né, com 6 meses ou 9 meses, e o uso da rifampicina por 4 meses. Basicamente, a isoniazida continua todas as indicações, exceto efeitos adversos graves, como monoresistentes ou hepatopatas e pessoas acima de 50 anos, porque hepatopatas e pessoas acima de 50 anos é preferível os 4 meses com a rifampicina. Mas temos que lembrar agora esse novo esquema. A isoniazida e rifampicina, portanto, está indicado para todos os casos de TB latente, incluindo, inclusive, pessoas vivendo com HIV, sob o tratamento diretamente observado ou também auto-administrado. É óbvio que buscando estratégias de adesão, tá? E também não utilizar em pessoas monoresistentes à isoniazida, intolerância à isoniazida também. Então, quando a gente pensa o tempo de tratamento, a isoniazida 6 meses ou 180 doses, 9 meses ou 270 doses para a isoniazida, a rifampicina continua os 4 meses, e a isoniazida e rifampicina, observem os senhores, que são 12 doses semanais, perfazendo aproximadamente 3 meses de tratamento. Essas doses devem ser semanais, eu vou falar adiante, e lembrando que a isoniazida deve ser usada em jejum e a rifampicina após os alimentos, e existe um grupo especial que deve acrescentar peridoxina, basicamente pacientes diabéticos, desnutridos, insuficiência renal. É sempre fácil lembrar, gente, a regra dos 9, tá? Regra dos 9, porque eu diria 9 comprimidos, porque se a gente pensar que a isoniazida temos 300 miligramas, né, usaremos então 3 comprimidos, e a rifampicina com 150 miligramas seriam 6 comprimidos, então 9 comprimidos. E
são 900 miligramas de isoniazida, 900 de rifampicina. E aqui é interessante lembrar o seguinte: estamos falando, então, um paciente acima de 14 anos e mais de 30 quilos. Então, normalmente é interessante identificar qual é o melhor dia da semana para o paciente. Então, eu sempre busco, olha, segunda é melhor, ok, então você já pôr na receita toda segunda-feira, tá? Durante 12 semanas. Quando a gente pensa em efeito adverso, então, o que estar atento e o que orientar ao nosso paciente em termos de efeito adverso? A primeira questão é que, em termos de gestação, nós sabemos que a isoniazida nós podemos usar, a rifampicina também, mas a isoniazida e rifapentina não é recomendada, porque não temos estudos consistentes que sustentem essa indicação. Portanto, não podemos usar na gestação ainda. E quais as reações adversas mais frequentes, tá? Hepatotoxicidade e neuropatia periférica na isoniazida, na rifampicina, lembrando sempre da paquetopenia, a reação hepatotóxica é menor, a urina pode ficar escura avermelhada por causa do metabólito, e a isoniazida e rifampicina, a hepatotoxicidade nós já vimos, é menos frequente. Mas existe aqueles efeitos adversos, como síndrome gripal, uma cefaleia, um racho cutâneo, e devemos estar atentos, e esse trabalho mostra aqui o percentual, né, de quadros gripais, como febre ou calafrios. Então, observem que, quando a gente pensa nos efeitos mais graves, como a hipersensibilidade, tá, com hipotensão, taquicardia, anafilaxia, é muito raro, tá? 0,3%. Então, bastante raro. Esse estudo é um estudo publicado agora em 2023, foi um estudo, então, retrospectivo observacional. Observem que foi 1.002 pacientes incluídos, sendo que 77% dos pacientes tiveram algum tipo de efeito adverso. Mas vamos observar quais foram os mais importantes, tá? Então, temos cefaleia em 29%, fadiga em 23%, náuseas, mas efeitos adversos maiores, tá? Foram menos, ou seja, 11% dos pacientes tiveram a categoria 1, que a gente chama de hipotensão, urticária com angedema, que são mais graves, e 9,5% tiveram fadiga, cefaleia, náuseas, um quadro mais brando, tá? Vamos voltar, então, àquele caso clínico que eu trouxe aos senhores. Então, a paciente ia com artrite reumatoide, tinha um padrão, né, de uma migra reagente. Nós começamos com isoniazida e rifampicina, e em torno da terceira semana, o paciente desenvolve uma lesão urticariforme com intenso prurito. Nós, então, suspendemos, tá, a dose seguinte da isoniazida e rifampicina, colocamos antistamínico e corticoide oral. A paciente melhorou os sintomas, ela foi orientada a usar a próxima dose e ela usou o intervalo, então, de 11 doses em 16 semanas, completando o tratamento. Lembrando, então, o que fazer nessas reações adversas. Quando a hipersensibilidade é grave, tá, sempre devemos orientar o paciente a buscar emergência, obviamente, né, imediato, tem que ter apoio para esses casos de hipotensão mais grave, com taquicardia ou angioedema, mesmo com anafilaxia. A síndrome gripal, normalmente, ela é autolimitada, um antistamínico, né, nessas reações leves também, um antistamínico, um corticoide, e é muito importante estarmos atentos, né, se o sintoma desaparece, estamos, então, aptos para reintroduzir o tratamento. Então, se o paciente evoluiu, você suspende a dose do dia seguinte, da semana seguinte, e voltando, estando tudo resolvido, você pode reintroduzir, porque os trabalhos mostram que esses efeitos mais leves não é necessária a suspensão completa do tratamento. Então, onde é que nós devemos evitar? Então, quais são as drogas que são contraindicadas usando isoniazida e rifampicina? Temos que lembrar que os inibidores de protease, a nevirapina e o TAF, não devem ser utilizados. Pode ser usado com dolutegravir, raltegravir, sim, mas lembrando desse aspecto que não podemos usar por conta de grandes interações medicamentosas. É sempre bom pesquisar que interações são essas importantes. Por exemplo, sempre as drogas usadas para hepatite viral, elas atuam no citocromo P450, então elas não devem ser utilizadas por conta de interação. Então, existe uma lista que nós podemos, através dos sites, listar os medicamentos que o paciente esteja usando e observar essas interações medicamentosas. Algumas vão precisar de ajustes, né, diminuir ou aumentar a dose, mas é sempre bom estar atento com essas interações medicamentosas. Quando
nós discutimos abandono do tratamento, a rifampicina, tá? 2 meses sem a medicação, ou consecutiva ou não, é sempre considerado abandono. Então, esse critério temos que estar em mente. A isoniazida, 3 meses. E a isoniazida e rifampicina são 3 doses. Sempre lembrando que essas 3 doses podem ser consecutivas ou não, mas consideramos critérios de abandono. Sempre surge essa pergunta: qual o melhor tratamento para tuberculose latente? Existe, então, a sua prioridade entre esses 3 tratamentos? A resposta é não. Os 3 esquemas são igualmente eficazes. Só tem um detalhe: os trabalhos mostraram que a isoniazida e rifampicina teve mais completude de tratamento, ou seja, uma maior adesão. Então, temos que estar atento a esse detalhe também. A outra pergunta: deve-se repetir o tratamento da tuberculose latente em pacientes que trataram TB ativa ou trataram LTB? Por exemplo, esse paciente, né, usando imunobiológico. Vamos imaginar que ele tratou e 4 anos depois ele vai trocar o imunobiológico e volta para a gente. E aí pergunta: mantém o tratamento da TB latente? Retoma o tratamento? A resposta é não. Não se recomenda repetir o tratamento nas pessoas que já foram tratadas ou para TB ativa ou para ILTB, a não ser no caso de uma nova exposição de risco, por exemplo, intradomiciliar. Aí sim está indicado um novo tratamento. Então, gente, concluindo, atualmente estamos disponíveis no sistema de saúde a isoniazida, a rifampicina, a rifampicina e a isoniazida. E é muito importante lembrarmos da adesão a esse tratamento. Hoje, com a experiência do Covid, com a telemedicina, nós podemos utilizar, né, videochamadas, mensagens, para tentar estimular essa adesão. Isso é algo importante. E lembrar dessa equipe multidisciplinar, né, não só o médico, mas ciência social, enfermagem, todos juntos nessa luta para, sem dúvida, aumentar a adesão dos nossos pacientes. Então, estou aqui, gostaria de agradecer, estou disponível depois da nossa discussão. Obrigado, Tatiana. Como sempre, muito didática, muito clara, né? E eu já anotei aqui umas perguntas para a gente discutir no final, né? Acho que vamos fazer as 3 perguntas, porque a gente participa todo mundo junto. Então, eu queria chamar agora a Fernanda. A Fernanda vai fazer uma apresentação em relação ao tratamento da tuberculose sensível. Então, o que há de novo que ela vai poder apresentar para todos nós aí. Fernanda, é com você. Bom, boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer à SBPT a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Denise Rossato, que é a coordenadora da comissão, pelo convite, pela oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre o tratamento da TB sensível. Eu sou Fernanda Mello, sou atualmente professora da Faculdade de Medicina da FRJ, superintendente também de pós-graduação da FRJ e cientista do Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho, para essa apresentação, nenhum conflito de interesse e gostaria de começar já com essa imagem atualizada de 2024. Esse material foi disponibilizado agora recentemente, no início do ano, com atualização de todos os fármacos que estão disponíveis e em avaliação para o diagnóstico, para o tratamento da tuberculose. Então, vocês vejam que nós partimos desde de moléculas que estão em fase de otimização, moléculas que estão ainda em modificações e desenvolvimento, moléculas que já estão em avaliação em fase 1, uma grande lista, vocês podem observar aqui, em estudos fase 2, e já temos também moléculas em fase 3, e mais interessante, nós temos moléculas que já estão numa outra fase, que é já de aprovação para uso, como nós temos o exemplo aqui no canto à direita da bedaquilina, né, que já foi incorporado no nosso Sistema Único de Saúde, já é utilizado, disponibilizado para o tratamento de tuberculose resistente, mas também temos a pretomanida, que foi recentemente aprovada também e que deve vir com um esquema para a utilização de tuberculose multiresistente. Então, vocês vejam que nós vivemos um momento bastante positivo no desenvolvimento de novos tratamentos, de novas moléculas, para o tratamento da tuberculose, tanto na sua forma sensível quanto na sua forma resistente. Aqui, vocês podem observar um compilado dos principais ensaios clínicos que estão, enfim, que já, alguns, vocês observam que tem nessas apresentações aqui, em cada uma dessas caixinhas, esses quadradinhos, existem umas bolinhas azuis correspondendo àqueles que já
estão recrutando, aqueles que já terminaram o recrutamento, aqueles que já publicaram, aqueles que já têm estudos, já têm resultados para tomada de decisão ou eventuais para decisão sobre incorporação. Então, vocês vejam também que são vários ensaios clínicos que estão sendo conduzidos, alguns já concluídos, e eu coloquei essa seta azul, chamando atenção especificamente para esse estudo, que é o estudo 31, que é o estudo que eu vou abordar prioritariamente nessa apresentação, porque foi um estudo realizado para tratamento de TB sensível, e um dos objetivos dos novos tratamentos, como a Tatiana também apresentou, é justamente tanto para tuberculose latente quanto para tuberculose sensível, como também para tuberculose resistente, em tratamentos que sejam encurtados, tratamentos que facilitem a adesão, na medida em que eles diminuam a quantidade de comprimidos a serem ingeridos e o tempo durante o qual aquele paciente, aquele indivíduo portador de tuberculose latente ou ativa, precisa fazer uso daquele fármaco, até por conta dos possíveis eventos adversos, da dificuldade realmente de manutenção, de utilização de um determinado fármaco, na verdade, por um conjunto de fármacos por um período prolongado. Então, esse estudo 31, que eu vou abordar fundamentalmente aqui nesse primeiro momento, foi um estudo para avaliação de um esquema de 4 meses de tratamento de tuberculose, tentando, então, finalmente propor, né, uma alternativa que nos trouxesse dos 6 meses para os 4 meses. Esse foi um estudo que já foi publicado, eu vou apresentar para os senhores os resultados, mas foi justamente com o mesmo fármaco que foi apresentado aqui em relação ao tratamento encurtado de TB latente, que foi a utilização da rifampicina. Esse estudo, ele avaliou a substituição da rifampicina no esquema de 4 fármacos pela rifampicina, e num dos braços do estudo foi a substituição, e no outro braço foi a substituição do etambutol pela mofloxacina. Mas nós vamos falar sobre ele com mais detalhamento a seguir. Aqui é um rápido, enfim, uma tentativa, né, de uma rápida revisão dos diferentes mecanismos de ação dos diferentes fármacos. Não foi possível colocar todos os possíveis mecanismos de ação de todos os fármacos em desenvolvimento, mas chamamos atenção especificamente para os fármacos que eu vou abordar aqui, que são as rifampicinas, especificamente, né, em relação ao seu efeito na RNA polimerase, e das quinolonas, especificamente na DNA girase. Então, essa proposta de tratamento encurtado e desse ensaio clínico para a tuberculose se baseia nos fármacos que vão atuar justamente nesses alvos, na DNA girase e na RNA polimerase. A rifampicina já foi apresentada sobre tratamento de tuberculose latente, mas ela tem uma característica que é o seu efeito prolongado. Por isso, permite o uso intermitente, e já foi também apresentado pela Tatiana, sua alternativa no tratamento de tuberculose latente por 12 semanas, disponível no SUS. O estudo que avaliou, então, a redução do tratamento da tuberculose de 6 meses para 4 meses, ele utilizou, então, na verdade, ele usou um dos braços o tratamento padrão, atualmente recomendado, com a rifampicina, isoniazida, etambutol, piresinamida, e propôs 2 outros braços alternativos, como eu havia dito, a substituição da rifampicina pela rifampicina, e no outro braço, substituir não só a rifampicina, mas também o etambutol pelo mofloxacina. Foi um estudo de não inferioridade, ou seja, a proposta dos pesquisadores foi demonstrar que a redução de 6 meses para 4 meses não tornava o esquema menos eficaz, ou seja, queriam demonstrar que não havia uma inferioridade no sentido do desfecho de cura por tuberculose se fosse reduzido o tratamento para 4 meses. Esse é o artigo que culminou, né, com os dados fundamentais desse estudo, foi publicado no England Journal of Medicine, e, basicamente, tratou-se, então, de um estudo fase 3, randomizado, controlado, mas aberto. Os autores argumentaram que ele não foi mascarado pelo fato de que os esquemas demandavam alterações na ingesta dos fármacos. A rifampicina, com a recomendação, né, reconhecida da questão do jejum, e a rifampicina com a recomendação da alimentação.
Então, são fármacos que precisam ser administrados em momentos muito distintos. Eles argumentaram que essa questão ficaria muito... só o fato do tipo de orientação tornaria difícil o mascaramento nesse caso. Foi um estudo que incluiu 13 países de diferentes continentes. E o desfecho primário foi o paciente está vivo após 12 meses de tratamento, mas negativo, com todos os exames mostrando a negativação e a cura bacteriológica. Aqui é uma descrição do estudo, uma forma geral da população do estudo. Eu acho importante trazer para os senhores para que vocês vejam estudo que nos 3 braços teve uma composição similar, com predomínio do gênero masculino, mas adultos jovens, na faixa de em torno dos 30 anos. Vocês observam que foram incluídos pacientes soropositivos para HIV, em torno de 10%. A média CD4 desses pacientes foi uma faixa de CD4 ainda um pouco mais alta, em torno de 300, 350, 340. Observem também que foram incluídos pacientes sem cavidade, pacientes com cavidade menores que 4 centímetros, cavidades maiores que 4 centímetros, com uma distribuição não só equânime nos 3 braços, como também das 3 apresentações no mesmo braço, mostrando como houve uma distribuição das diferentes apresentações dos quadros de tuberculose ativa nos diferentes braços do estudo, permitindo uma comparação, né, e tornando mais homogêneo esse grupo de comparação. Observem também que foram incluídos pacientes predominantemente com uma cruz, 2 cruzes de baciloscopia positiva no escarro, mas foram incluídos alguns pacientes com poucos bacilos, mas também alguns poucos com 3 cruzes no escarro, mostrando todo o espectro que foi incluído nesse estudo. Então, vocês vejam que eles foram capazes de demonstrar a não inferioridade do esquema que era composto por rifampicina e mofloxacina. O esquema, apenas com a substituição da rifampicina pela rifampicina, não se mostrou não foi possível demonstrar que ele não era inferior ao esquema do esquema padrão, que é a rifampicina, isoniazida, etambutol e perisnamida. Então, esse estudo tinha um braço de controle, que é o esquema padrão, e tinha 2 alternativas. Apenas um dos braços se mostrou não inferior, que foi o braço onde houve a substituição não só da rifampicina, mas também a substituição do etambutol pela quinolona, pelo mofloxacin. Aqui é um dado importante também, que é justamente uma análise de como essa associação de fármacos, como é que esse esquema mais encurtado se comportava em termos de efeitos adversos, como foi a tolerância a esse esquema, como é que esses pacientes se comportaram. E também foi demonstrado uma segurança desse esquema, quando vocês podem observar aqui nas colunas representando, né? Nas colunas você tem o grupo controle, que é o esquema padrão, o esquema em seguida, a segunda coluna, rifampicina, mofloxacin, e o último grupo que foi só rifampicina. Mas se vocês observarem os números, a distribuição dos eventos adversos, inclusive quando nós observamos, não só em termos de gravidade, como de simples ocorrência, mesmo na formas não graves, inclusive com alterações da função hepática, questão das transaminases, vocês vejam que o esquema que se mostrou não inferior, né, de 4 meses, ele também demonstra ou apresenta valores muito próximos ao esquema padrão, né, utilizado em termos de elevação de transaminase, efeitos adversos, ou seja, se mostrou um esquema com segurança, o esquema padrão. Isso culminou com uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, em 2020, nessa publicação de 2022, já sugerindo a recomendação do esquema encurtado de 4 meses para o tratamento da tuberculose na sua forma sensível. Há de se considerar aqui um outro fato. Recentemente, o Ministério da Saúde do Brasil, esse esquema não está disponível atualmente, mas o Ministério da Saúde do Brasil vai iniciar um ensaio clínico pragmático, ou seja, um ensaio clínico em condições operacionais, em algumas unidades de saúde do Brasil, para avaliar como vai se comportar, como será a adesão a esse esquema, como será a ocorrência de efeito adverso, ou seja, vai realizar um ensaio em condições operacionais, visando justamente uma avaliação para que ele venha a ser incorporado como uma alternativa ao tratamento. Há alguns desafios,
como, por exemplo, o fato de que não temos comprimidos combinados, dose combinada. Então, a ingesta, a quantidade de os fármacos serão administrados em comprimidos com um único fármaco, serão vários comprimidos, então pode haver realmente aí, operacionalmente, uma necessidade de compreensão de como será de fato a adesão. Temos a vantagem do encurtamento do tempo, temos a vantagem de que o esquema não será mais a questão da ingesta da rifampictina, será com alimento, porém, nós precisamos observar como irá funcionar a utilização durante os 4 meses de uma série de fármacos que não estarão em comprimidos de dose combinada. Além disso, é necessário que se observe que a incorporação de qualquer novo esquema, no momento da incorporação de qualquer novo esquema, é importante também que haja uma rede laboratorial para monitorar a resistência aos fármacos que estão sendo utilizados, mas no caso especificamente, né, dos fármacos desse esquema terapêutico, nós temos testes moleculares já disponíveis, comerciais, que deverão ser utilizados para uma vigilância sentinela eventual de seleção de mutante resistente ou de surgimento de determinados mutantes selecionados. Bom, isso então fecha essa questão que eu havia comentado para os senhores, do que nós temos hoje com evidências, ensaios clínicos fase 3, de encurtamento de tratamento, e trouxe para os senhores essa informação de que nós deveremos ter, possivelmente no próximo ano, já informações sobre esse ensaio clínico pragmático, e aí poderíamos verificar se, com base nesses resultados, esse esquema já estará disponibilizado para a utilização. Eu chamo a atenção aqui para uma outra iniciativa, que chama-se Unite for TB. É uma iniciativa, aqui vocês têm o site, se vocês quiserem visitar, é uma associação entre indústria farmacêutica e algumas academias, foi criada na União Europeia, já com, projeto de atuação nos diferentes continentes, seja no continente americano, asiático, africano, europeu, de juntar a indústria farmacêutica à academia para otimizar, e os desenhozinhos aqui tem um carrinho de corrida, tem um autódromo, desenho de um autódromo, por quê? Porque a proposta dessa iniciativa é justamente acelerar o processo de avaliação desses novos fármacos que eu apresentei para os senhores naquele primeiro slide. Então, eles no continente africano, o Brasil vai participar também aqui no continente americano, e é um estudo, na verdade, vou pensar agora uma fase 2, com vários braços, com várias combinações, e aquelas combinações que nessa fase se mostrarem mais eficazes, já passarão imediatamente por uma fase 2B, acelerando o processo de chegada de informações clínicas para uma possível incorporação ou identificação de esquemas que possam vir, de fato, a ter uma potencialidade de reduzir o tratamento. Em comparação, uma alternativa nós já temos para 4 meses, mas nós continuamos procurando eventuais outras alternativas para associações que possam trazer esse tempo para 4 meses ou, eventualmente, até mesmo reduzir. Mas, nesse momento, o alvo consiste em identificar possíveis outras associações que possam reduzir para 4 meses. Esse aqui é o pipeline da iniciativa Unite for TB. Vocês vejam que são várias outras, aqui são siglas, né, com letras e com números, mas para mostrar também que existem várias outras moléculas sendo testadas nesse sentido. Então, eu trago para considerações finais algumas reflexões. Nesse momento, nós vivemos um momento de grande produção, bastante frutífera no sentido de desenvolvimento de novas moléculas, de novos fármacos, visando a constituição de novos esquemas. Lembrando que a proposta aqui sempre é garantir um tratamento que seja eficaz pela menor duração possível, né, de forma encurtada, para facilitar a adesão e a tolerabilidade desse tratamento pelos nossos pacientes. Agora, é muito importante que a gente lembre que não são só apenas os comprimidos, né? É necessário também que haja uma rede de apoio, que o sistema operacionalmente ele esteja disponível para garantir a adesão. Claro que uma tomada de medicamentos por menor espaço de tempo, ele facilita realmente a capacidade do indivíduo manter-se aderido àquela proposta. Contudo, a gente sabe que existem vários
outros fatores, outros determinantes para o adoecimento pela tuberculose e para o abandono, principalmente alguns determinantes sociais. Então, é muito importante que a incorporação desses novos esquemas, novos fármacos, tenha em mente que o sistema de saúde como um todo, as equipes multidisciplinares, as medidas de redução dos custos catastróficos associados à tuberculose também se impõem para garantir que, associado ao fármaco, o indivíduo tenha uma trajetória de cuidado que permita que ele continue seu tratamento com boa qualidade de vida e que depois ele possa retornar à sua capacidade de funcionalidade social após o término do tratamento. Por fim, já havia comentado, mas reforço que é muito importante que nós tenhamos um bom uso desses novos fármacos, não só garantindo adesão, mas também mantendo uma rede de vigilância em relação às resistências para a monitorização de cepas que podem emergir, né, possam ser selecionadas com esses novos esquemas. Então, mais uma vez, a necessidade de que o combate à tuberculose ele requer uma integração da linha de cuidado multiprofissional, uma rede de laboratório associado a um esquema terapêutico de boa tolerância, de boa eficácia, e quanto mais curto, mais fácil para os nossos pacientes. Nesse momento, eu não trago para vocês já uma proposta constituída, mas trago essas notícias que espero poderão vir a ser mais animadoras em breve com esses novos resultados desses estudos. Obrigada, boa noite. Obrigado, Fernanda, pelas suas apresentações, né? Tempo que a gente não tem assim novas perspectivas com drogas, né? Então essas perspectivas são muito reais. Então vamos deixar as questões para o final. Eu queria passar rapidamente então para o Dr. Sidney para ele poder fazer a apresentação e trazer para a gente o que há de novo aí em relação ao tratamento da tuberculose resistente. Sidney, com você. Muito obrigado. Muito feliz de estar com Fernanda, Marcelo, Tatiana. Obrigado, Denise. E obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, compartilhando esse tempo para conversar um pouquinho sobre tuberculose, né? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação. Bom, então, atualização no tratamento, então, da tuberculose droga resistente. A ideia é que a gente possa transmitir um aspecto mais prático do manuseio desses pacientes, né? Não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. A gente sempre começa, quando a gente fala de tratamento de droga resistente, a gente fala da timeline do tratamento da tuberculose, que começou lá na década de 40 e que chega até os dias de hoje com a bedaquilina, com o delamanide, com a pretomanida, mas com um hiato aí nesse período, né, que foi muito significativo e impactante no tratamento dos pacientes com droga resistente. Esse pipeline aqui a Fernanda já colocou, né? Então, mas a gente fica muito satisfeito quando a gente vê esse número significativo de fármacos que a gente pode utilizar para os nossos pacientes. E a gente lembra, né, a classificação das tuberculoses resistentes. Então, tuberculose multiresistente, resistente à rifampicina, isoniazida. O paciente pré-XDR, rifampicina, isoniazida, ou o paciente com TRM resistente à rifampicina, mais uma quinolona, e a TB-XDR, né, que é o rifampicina resistente, mais uma oxafloxacino, mais um fármaco do grupo A, que pode ser a bedaquilina ou a linezolida. E os esquemas de tratamento que a gente tem atualmente padronizados aqui no nosso país, para rifampicina, isoniazida, então essa sopa de letras, né, bedaquilina, levofloxacina, terizidona e linezolida, depois levofloxacina, terizidona e linezolida. Vejam aqui 18 meses de tratamento, né? O paciente com resistente à rifampicina e levofloxacina, também o tempo de tratamento é bastante longo, né? 18 meses de tratamento, e aí a gente troca, então, a quinolona pela clofazimina. Quando a gente tem resistência à rifampicina e isoniazida mais bedaquilina, também tem essa sopa de letras, então, delamanida, amicacina, moxifloxacina, clofazimina,
etionamida, seguido de mais 2 meses de 3 drogas e mais 10 meses de mais 3 drogas. Então, esses esquemas eles estão padronizados e a grande dificuldade que a gente tem para montar um esquema de tratamento são aqueles pacientes XDR, né? Que então a gente tem os esquemas individualizados. Então, o esquema para tuberculose multiresistente, a gente tem aqui a terizidona, a bedaquilina, a linezolida e as quinolonas aí atuando em vários locais, né? Então com uma atividade bastante grande, mas a gente tem que saber o que que é importante, né? Como que a gente compõe um esquema de tratamento, né? Então, para o nosso paciente XDR. Então, primeiro, ele nunca ter sido utilizado pelo paciente, que já gera uma dificuldade, né? Sensibilidade comprovada por teste de sensibilidade. Podemos usar etambutol e pirazinamida para os casos que receberam o medicamento sem falência identificada. Streptomicina, isso é importante lembrar, só utilizada sem histórico de uso anterior e teste de sensibilidade evidenciando sensibilidade. Imipenem ou meropenem, sempre associado à amoxicilina mais clavulanato. Mas é muito importante, quando a gente vai compor um esquema, e isso é uma questão prática, né, a gente conhecer o teste de sensibilidade desse paciente, né? Então, por exemplo, pacientes que têm resistência à isoniazida com mutação no gene CAT-G, a gente considera um alto nível de mutação, a isoniazida fica inviável em qualquer dose, mas nesses casos a etionamida pode ser utilizada. Por outro lado, se a mutação for no gene INHA, a gente considera baixo nível de mutação e ainda o Mycobacterium pode ser sensível a altas doses de isoniazida, mas ele perde a sensibilidade à etionamida. Então, é uma possibilidade a gente usar a etionamida ou isoniazida de acordo com o teste de sensibilidade e a mutação observada. Mesma coisa para as quinolonas, né? Então, se a mutação for no GIRA ou no GIB, isso inviabiliza o uso do levofloxacino. No entanto, se a mutação for de baixo nível ou inferida tanto no GIRA como no GIB, nós podemos utilizar moxifloxacino. Então, tudo isso é importante para a gente montar o nosso tratamento. Aqui a gente tem, então, os medicamentos, né, do grupo A, B, e C, recomendados aí para o tratamento da tuberculose resistente, multiresistente e XDR. Então, a gente vê aí levo, bedaquilina, linezolida, depois a clofazimida, terizidona e assim por diante. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né, é sobre os carbapenêmicos. Então, esse é uma revisão, né, que a gente tem sobre os carbapenêmicos, que mostra aí uma taxa de conversão significativa, sucesso de tratamento, casuística pequena também significativa, né, e a interrupção por efeitos colaterais bastante pequena. Então, também é uma possibilidade de a gente usar os carbapenêmicos. Lógico, é um medicamento endovenoso, né? Então fica mais, é um complicador aí. Então, a gente falando sobre os novos fármacos do Brasil. Então, o que que a gente tem? A gente tem a bedaquilina e a delamanida, né? Que nós já temos disponíveis para uso, e a pretomanida, que já foi aprovada, e notícias de hoje do Ministério da Saúde é que ela deve estar entre nós entre agosto e setembro. Mas nós temos bedaquilina e delamanida, e aguardando aí a pretomanida. Bedaquilina diarioquinolina, ação bactericida, metabolismo hepático, ela tem uma possível resistência cruzada com clofazimina, então a gente tem que tomar esse cuidado na hora de montar o nosso esquema. Pode prolongar o esquema QT, né? O intervalo QT. Aqui, então, onde que a betaquilina atua. Aqui um sobrevoo, né, sobre os ensaios utilizando a bedaquilina no mundo.
Efeitos mais frequentes, náuseas, vômitos, mas o que a gente se preocupa mais é o prolongamento do intervalo QT, aumento das enzimas hepáticas e suspender o medicamento ou não usar se ele tiver um intervalo QT maior do que 500, arritmias cardíacas graves, bradicardias, insuficiência cardíaca descompensada. Interações da bedaquilina, o que a gente lembra bastante são com os antirretrovirais e com as rifampicinas. Então, se a gente for compor um esquema, a gente tem que lembrar dessa interação principalmente com a rifampicina. Passando para a delamanida, que é um profármaco, requer biotransformação. Ele é da mesma classe de fármacos que o metronidazol e ele tem uma ação, uma melhor esterilização, ação esterilizante do que a isoniazida. Então, também aqui um sobrevoo, né, sobre os vários ensaios sobre a delamanida. Efeitos adversos também a gente tem náuseas, vômitos, prolongamento do espaço QT, então cuidado, né? A gente não pode usar delamanida junto com a bedaquilina, porque pode aumentar esse espaço QT. Mesma coisa não usar em pessoas com arritmias, bradicardias, e importante o monitoramento com eletrocardiograma. Interações medicamentosas, então, com a rifampicina, tanto com os inibidores quanto os indutores do P450, né? Então, aí a gente sempre tem que ter um controle das enzimas hepáticas, né? Ou mesmo da função hepática usando a delamanida. E a pretomanida, né? Que é esse fármaco que está chegando entre nós. Então, ele inibe a síntese do ácido micólico na parede celular, né? Em condições anaeróbias, desencadeia a produção de substâncias tóxicas, contraindicações e hipersensibilidade, por exemplo, ao metronidazol, cuidados e precauções que nós vamos ter que ter com ele, função hepática ou renal reduzida, né? Náuseas, vômitos e níveis elevados de enzimas hepáticas. Então, sempre tomar cuidado com o fígado, né? Aqui é uma revisão sistemática sobre a pretomanida, onde o que foi observado nessa revisão sistemática é que 90% desses pacientes tiveram resultados favoráveis com 6 meses de tratamento, mas aqui ainda eles utilizaram a linezolida com 1 grama e 200, ou seja, 2 comprimidos por dia com toxicidade, mas não foi observada resistência à pretomanida. Lembrando uma coisa importante, que no Brasil a gente já tem relatado resistência à delamanida e à bedaquilina. Então, a gente não tem ainda resistência à pretomanida, né? Então, esse é o relatório de recomendação que foi feito para a Conitec. Então, as evidências demonstraram não inferioridade do tratamento que é com pretomanida, que na verdade é bedaquilina, pretomanida e linezolida, ou então bedaquilina, pretomanida, linezolida e moxifloxacina, em comparação com o esquema utilizado pelo SUS, como a gente já mostrou, né? Aqui também um sobrevoo sobre esses ensaios clínicos com essas drogas, então simplificando bastante aqui, mostrando para vocês o que eu acho mais interessante aqui, para a gente não ficar falando de um por um, que nem teríamos tempos, né? Mas no tibiaalliance.org a gente tem todos esses ensaios clínicos, se vocês tiverem interesse, mas o esquema com bedaquilina, moxifloxacino, pretomanida, moxipirazinamida, com vários braços, o Nix-TB, 6 a 9 meses de tratamento, segmento por 2 anos, o TB Practical, também multicêntrico, com vários braços, randomizado, utilizando a pretomanida, o Zenix, que é um sucessor do Nix-TB, que é um ensaio de regime do Bepal, e ele mostrou uma versão do Bepal com uma dose mais baixa, né, com 600 miligramas da linezolida, para determinar a eficácia desse esquema. E a gente tem aqui, então, né, o Nix-TB, resumidamente, TBDR pré-XDR, intolerância medicamentosa, ou então para aqueles que não responderam ao tratamento, foi um ensaio aberto, de braço único. Então, olha, 6 meses, aqui a gente já começa a melhorar a história, né? Em vez de 18 meses,
6 meses com bedaquilina, pretomanida e linezolida, aqui ainda a linezolida 2 vezes por dia. Se os pacientes permanecessem com escarro no 4º mês de tratamento, mais 3 meses, ou seja, 9 meses, e 86,7% dos pacientes não tiveram a recidiva nos 6 meses subsequentes, conversão da cultura em 65% até o 4º mês. E em 2017, o NICTB deu lugar ao novo ensaio Zenix, que visava melhorar, aliás, avaliar diferentes doses de linezolida. E aqui também um resumo, que os estudos foram com 6 meses de tratamento, pacientes com 15 anos ou mais, MR, pré-XDR, inclusive HIV, e foram usados esquemas de bedaquilina, pretomanida e linezolida, que é o BEPAL, e a adição do moxifloxacino, bedaquilina, pretomanida, linezolida e moxifloxacino. E ambas essas combinações apresentaram altas taxas de sucesso. E esses dados permitiram identificar que a gente pode usar a linezolida na dose de 600 miligramas, né, sem grandes efeitos colaterais. E aqui é uma página do Ministério, que o SUS incorpora o medicamento que reduz em até 70%. Então, aqui então, é a incorporação da pretomanida, né, que, como eu falei, agosto, setembro estará entre nós. Então, que é bedaquilina, pretomanida, linezolida, associado ou não à moxifloxacina, que possibilita encurtar o período de tratamento da tuberculose multiresistente. E como perspectiva, a gente mostra aqui esse slide que a Fernanda já mostrou antigamente, que a gente espera novas drogas aí para o futuro, além do BEPAL e do BEPAL-M. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Sidney, apresentando aí as opções do tratamento da tuberculose droga resistente, né? Sempre um desafio muito grande, e com essas duas possibilidades novas aí, já bastante premente para que a gente possa encurtar esse tratamento e ajudar mais esses pacientes aí tão desfavorecidos. Bom, eu queria agora, antes de partir aqui para as nossas discussões nesses minutos finais, trazer aqui algumas questões, né? A doutora Enedina, nossa amiga de João Pessoa, ela está trazendo uma pergunta. Muito obrigado, Enedina, pela sua participação. Ela está trazendo uma pergunta aqui para a Tatiana. Na verdade, aqui as primeiras perguntas que são todas da Tatiana. Então, o paciente com doença reumatológica, Tatiana, ele já usou isoniazida há 4 anos. Aí ele voltou com PPD reator e vai trocar imunossupressor por imunobiológico, né? O que fazer? Veja só, é aquela questão que tínhamos colocado. Não tem nenhuma evidência que sustente retratar um paciente que já foi tratado. Ele já foi tratado para TB latente com isoniazida. Ele vai trocar o imunobiológico. Então, não é necessário repetir o tratamento, exceto se ele tiver um contato intradomiciliar ou um contato mais próximo com a nova exposição. Mesmo que troque de imunossupressores ou de imunobiológicos, não tem nenhum trabalho que sustente retratamento. Então, a recomendação é não tratar, seja porque já tratou para TB ativa ou porque já tratou para TB latente, não é necessário repetir o tratamento, exceto com a nova exposição. E nessa nova exposição, Tatiana, se esse paciente tinha um PPD reator forte, você ainda faz outro PPD ou só o fato de ter exposição já é suficiente? Boa pergunta, Marcelo. Não, só o fato de ter exposição já autoriza o tratamento da TB latente. Você já responde a segunda dúvida dela mesma, porque diz aqui que um paciente fez isoniazida prévia, perdeu o segmento com reumato e volta depois de 2 anos para tratar artrite juvenil, e aí o reumato fez novo PPD e continua reator. Então é a mesma coisa, né? O que fazer? A resposta é a mesma que até já falou, deixa eu falar uma coisa que é importante. Deixa eu fazer só um comentário super rápido, Marcelo. Veja só, uma vez já tratado, seja TB ativa ou seja tuberculose latente, não é necessário repetir nenhum PPD nem IGRA. Não tem o menor sentido, né? Se você uma vez já diagnosticou lá atrás e já tratou, seja TB ativa ou TB latente. Então, é necessário. E se o PPD for positivo, ele vai continuar positivo, né? Existe, assim, a longo prazo,
pode até ter uma Exatamente, dessensibilização e negativar, né? Mas num tempo curto aqui, né? exatamente. Então, aqui, Exatamente. O que é diferente se o PPD é não reator. Aí é aí é diferente se PET. o PPD não reator para um acompanhamento. Aí é outra Exatamente. história. Aqui, Tatiana, a Rosana, ela está te parabenizando pela sua aula e ela gostaria de saber quando que se considera abandono de TB latente e se recomendaria reiniciar as medicações ou se só pelo tempo você volta. O paciente começou a tratar e Perfeito. parou. Tá. Obrigado, Rosana, pelo elogio. Eu fico bastante feliz, porque realmente essa interação é muito importante, né? Estarmos aqui juntos. Então, oficialmente se considera abandono com a isoniazida são três, né, meses assim, ou consecutivos ou intercalados, tá? Para a rifampicina são 2, e para a isoniazida e rifampicina são 3 doses, já que vamos usar, né, 12 semanas, né, 12 doses, 3 doses já nos autoriza a dizer que houve abandono de tratamento, sejam consecutivas ou intermitentes. Essa é a ideia do abandono atual. Tem mais uma pergunta para você, essa veio do Lucas. O Lucas pergunta que um paciente com artrite reumatoide está usando só o metotrexate, sem fazer nenhum biológico. Aí ele faz uma tomografia, é, não tem nenhum granuloma ou lesões fibrocicatriciais, mas o PPD é de 10 milímetros. Ele já excluiu tuberculose ativa. Trataríamos a tuberculose latente nesse caso? Veja só, o fato de usar o metrexate, alguns trabalhos colocam que doses maiores do metrexate, acima de 30, teriam um risco maior, né, de reativação. Mas, em relação a esse paciente especificamente, ele não tem nenhum nódulo calcificado, nenhuma cicatriz apical, porque Tem se nada. tivesse, Tomografia né, pois normal. é, se tivesse, tinha um risco maior, né? E aí teríamos que estar atentos, inclusive, a nova recomendação da Sociedade, do Ministério da Saúde, a partir de janeiro, é se você tiver dificuldade de disponibilizar o PPD, nesses pacientes você trate nódulo calcificado, né? Espessamento apical ou complexo de Rankin, um paciente que vai fazer uma imunossupressão importante, imunobiológico, corticoide, etc. Nesse paciente em especial, com 10 milímetros, ele não está, teoricamente, autorizado a tratar a TB latente, mas é óbvio que, volto a repetir, doses maiores de metrexate a gente já considera algum grau de imunossupressão. Doses menores tem que acompanhar esse paciente, porque o fato de ter AR já é um risco, né, para TB latente. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, que é para a Fernanda, mas antes eu quero fazer um comentário antes de a gente mudar de bloco aqui. Bom, todos nós concordamos que a gente precisa tratar mais o paciente com TB latente. Isso não há dúvida, né? Então, se um dia eu quero eliminar a tuberculose do país, eu preciso oportunizar esses tratamentos. E parece que o tratamento com rifampicina e isoniazida, sendo as doses semanais, ele parece assim mais afeito à adesão do próprio paciente. A gente até tem mais argumentos para usar, já que você mostrou que a efetividade dos tratamentos são iguais, né? Então, a minha indignação é o seguinte: a gente estabelece um tratamento novo, rifampicina e isoniazida, mas é a confusão para prescrever. Olha para vocês verem como que foi o remédio para a Covid. São 2 remédios, né? É o Nitonavir e o outro lá que eu me esqueci agora. Mas ele vem com um nome, chama Paxlovid. Então ele tem um nome para tratar. Então quando você prescreve assim, rifampicina e isoniazida, eu não sei se está todo mundo lá no posto sabendo que é isso que tem que ser feito. E se ele vai voltar no posto, alguém desavisadamente não sabe que tem um remédio. Então, Fernando e Sidney, que vocês estão mais próximos aí da coordenação, vamos botar um nome no remédio, sabe? Vamos fazer uma sugestão para criar um nome aí, porque eu Interessante. preciso divulgar o nome, eu preciso falar para as pessoas, ó, você precisa tratar a tuberculose latente. E como que trata? Ah, com rifampicina mais isoniazida 3. Não, trata com X, pronto. Vamos simplificar isso daí para que a gente possa até facilitar, inclusive na hora de prescrever. Igualzinho fizeram com o Paxlovid, fica fácil de falar. Vocês veem que eu lembro do Paxlovid, mas não lembro das outras 2 drogas que estão lá dentro do Paxlovid, né? Isso, assim, para nós que estamos aqui falando de rifampicina e isoniazida, é, é muito fácil. Mas para quando você vai fazer um treinamento na atenção primária, quando você fala isso, a hora que você terminou de falar, ele já esqueceu. Você não vai saber. E aí ele já não vai ter
sabe, ah, não, isso aqui é difícil demais, eu não sei como é que tá. Então vamos tentar bolar um nome aí, vamos ver se a gente consegue facilitar a vida de quem está prescrevendo, porque a gente precisa tratar os pacientes. E aí outra coisa que surgiu, assim, nas dúvidas desses pacientes que vai usar imunobiológico, a gente não precisa ter medo de tratar o paciente com TB latente. Exato. Nós usamos tantos outros tratamentos, muitos deles, às vezes, de forma empírica, e a gente fica num medo danado de tratar um paciente com tuberculose latente, onde existe uma possibilidade assim, efetiva de evitar aquela doença, a gente interrompa a cadeira de transmissão. Né? Então, a gente precisa precisar um pouco mais à vontade olha, se você tem, tratando alguém que tem tuberculose, valorizar a tomografia de tórax em Sim. todos esses pacientes com imunobiológico, sabe? Não tem IGRA, não tem PPD, mas tem uma alteração. Vamos fazer o tratamento. Sabe? Isso vai ser importante. A gente vai evitar o adoecimento e, além de trazer o benefício individual, a gente traz um benefício coletivo. Tá? Então, na dúvida, trate. Então, deixa eu passar aqui para outra pergunta, que foi da Nayana. E aí é para você, Fernando. Ela parabeniza pelas aulas e ela disse que tem um paciente com tosse e febre há 3 semanas e o scar foi positivo. Iniciou o esquema RIP e fez uma reação alérgica com raste cutâneo e uma falta de ar logo na primeira semana. Como é que você conduziria isso? Primeiro, essa falta de ar na primeira semana e essa reação alérgica com esse rasgo cutâneo. Boa pergunta, viu, Nayana? Não é uma coisa infrequente de acontecer, não. É bom, primeiro, assim, agradecer a Nayana de trazer essas perguntas, porque é muito importante a participação, realmente, vocês estão assistindo, trazerem esses questionamentos, porque é uma oportunidade para a gente abordar outros aspectos e, enfim, né, consolidar alguns aspectos. Então, isso, na verdade, em relação ao rash cutâneo, depende um pouco do que a gente está falando de rash cutâneo, a intensidade. Se for um rash leve, a gente pode até tentar manejar com antihistamínico, inicialmente, mas dependendo da gravidade ou da extensão, no caso, me parece, né, pelo que está descrito, uma coisa um pouco mais extensa, ou seja, o quadro cutâneo, na verdade, as queixas gastrointestinais, os quadros cutâneos são relativamente, não é uma coisa rara, são uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. E então, se o rastro for mais extenso, um rastro moderado, mais grave, aí a gente precisa realmente suspender esses fármacos, resolver esse rastro e tentar reintroduzir esses medicamentos um a um, para tentar identificar qual deles é o que está causando, né, enfim, que pode ser o deflagrador desse quadro. E aí, avaliar a realização ou a composição ou a revisão desse esquema terapêutico. Então, o manejo das reações diversas, a suspensão e a reintrodução, o que nos leva a essa decisão ou a essa conduta é justamente a gravidade do que vier a se apresentar para nós. Então, um rash, um certo prurido, um certo desconforto, uma coisa leve, a gente tenta manejar com antihistamínico. Quadros mais graves, que me parece o caso dessa paciente, a gente precisa realmente suspender esses fármacos, reintroduzir e verificar como é que ela vai se comportar. Nesse quadro cutâneo para manejo disso e, de acordo com o fármaco que for identificado, fazer uma recomposição desse esquema. Bem, Fernando. E sempre lembrar que, apesar de ter o esquema com dose fixa combinada, ainda existe Sim, os as drogas em comprimidos. separados, né? Exato, isso é importante, perfeito, Marcelo. Existe essa separação justamente que a gente consegue manejar e fazer essa dosimetria, eventualmente em alguns casos até, na verdade, de ajuste de fármacos, isso existe e precisa ser lembrado. Fernanda, em relação ao que você colocou do esquema com 4 meses, né, com as doses em doses separadas, né, e que realmente existe sempre uma preocupação, mas se a gente fizer uma análise do que aconteceu no país, que mesmo com dose fixa combinada, não mudou muito os nossos dados, né? Então, eu acho que isso não deve ser um problema maior. Eu só ficaria feliz se a gente juntasse a rifapentina com a isoniazida num comprimido só, né? Para a gente proteger a rifapentina, assim como a rifampicina foi protegida pela isoniazida. Pela isoniazida historicamente no nosso país. Então, acho que essa talvez uma sugestão é que, na aprovação desse comprimido, que faça um estudo aí de bioequivalência entre drogas separadas e drogas combinadas, que não é difícil, é um estudo relativamente simples para ser feito e que pode ajudar a gente a proteger do grupo dos pacientes que o Sidney mostrou, né? Felizmente, o Brasil, assim, dentro de todo o cenário assim preocupante da tuberculose, né? Apesar
os casos de multiresistências, eles nunca foram assim, o maior dos problemas do nosso país. E eu entendo que um dos motivos, né, são vários, não é um só, seja essa proteção da rifampicina. Nós estamos finalizando aqui, mas eu queria trazer uma última. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui para o Sidney. Ah, é a Roberta aqui sugerindo. Obrigado, viu, Roberta? Ela tá concordando com a proposta de associar a isoniazida à rifampicina. Ô, Sidney, eu queria só fazer uma pergunta para você. Assim, em relação ao uso da linezolida, as doses utilizadas, elas são as mesmas das doses que utilizamos no tratamento das infecções graves? E se você tem visto, assim, se você já teve oportunidade de utilizar alguns dos efeitos colaterais, porque eu acompanho alguns pacientes em UTI e ela, assim, a lisonozida a gente usa, mas fica de olho na plaqueta, né? Um olho na infecção e outro na plaqueta que cai. Você não vê isso como um problema, não, né? Você acha que isso, ou esse cuidado que a gente tem no doente crítico também vai precisar ter nessa composição para tratar a multiresistência? Marcelo, importantíssimo. A gente tem que monitorar sempre a linezolida, né? Quanto à dose, a dose que nós utilizamos é 600 miligramas. Então, É a em mesma, outras infecções, a gente pode usar, usa-se uma dose maior, né? duas vezes. Duas vezes. E além dessa preocupação que você falou das plaquetas, na verdade, a gente se preocupa principalmente com todas as séries no paciente idoso, tá? Então, assim, idoso a gente tem que usar com muita cautela, monitorar, acompanhar muito esse paciente bem de pertinho, né? Então, sim, e neuropatia periférica também que a gente tem que acompanhar. É uma droga potencialmente hepatotóxica, né? Então, se bem que a gente usa com tranquilidade nos pacientes com esquemas para hepatite, mas a gente também tem que monitorar. Então, exige sim uma monitorização com hemograma, acompanhamento. É, Marcelo, se você me permite, eu queria Claro. só entrar aí na seara da Tatiana, que a gente teve falar sobre é, tratamento da ILTB no paciente multiresistente, né, que é um problema para a gente, né? É um nó Então, difícil de desatar em é, Sidney, assim. sem é. dúvida, sem É, dúvida, sem dúvida. Então, eu participei de uma reunião recente, né, com o Ministério da Saúde, duas coisas foram discutidas, né? E uma, graças a Deus, tinha bastante pneumologista, bastante não, tinha pneumologista nessa reunião. Então, alguns dos algoritmos de indicação de tratamento de LTB do paciente sensível incluem, primeiro, você fazer o PPD ou IGRA e, se positivo, fazer o raio-x. Então, a gente está mudando isso para o país, nós conseguimos, foi uma vitória, né? Porque a gente vai valorizar mais o raio-x, a gente vai fazer o PPD ou o IGRA, mas também nós conhecemos a importância que tem uma radiografia de tórax, né? E então essa foi uma questão, e a outra questão foi justamente assim uma proposta, né? Está sendo proposto pela Organização Mundial da Saúde o tratamento da infecção latente desses pacientes com levofloxacino, né? Então, houve uma certa resistência, principalmente em relação à tolerância. Então, tem estudos de tolerância, que são 6 meses, né, da levofloxacino, mas muito provavelmente isso vai ser bastante discutido aí nos próximos tempos. Então, é uma perspectiva que a gente tem aqui para o Brasil, a gente fazer tratamento da infecção latente com a quinolona, né, para esses pacientes o contatos de Sidney, tuberculose multiresistente. muito obrigado. E para finalizar, a Roberta está perguntando aqui para você pedir para falar um pouquinho mais, talvez uma mensagem final da sua parte, sobre a resistência à betaquilina. Ela ficou preocupada com isso e ela queria um comentário seu aí. Eu sugeri que fosse o teu comentário final, que estamos em cima da hora aqui. Ok, é um estudo do Adolfo Lutz, né, onde foram observados
4 pacientes, né, com tuberculose extensivamente resistentes, com resistência à bedaquilina, e pacientes que nunca utilizaram bedaquilina, pacientes sem a bedaquilina, assim como a delamanida também. Então, por isso que a gente tem que reforçar a importância aí do teste de sensibilidade, né, que a gente primeiro faz para a rifampicina isoniazida, depois para as drogas de segunda linha, e a gente está incluindo aí bedaquilina e delamanida por essa conta, porque a gente pode ter resistência. E aí o que fazer? A gente vai ter que sentar, geralmente a gente não resolve essa questão em 5 minutos, às vezes nem meia hora, né? Às vezes a gente tem que sentar e fazer aquela sopa de letrinhas todas para ver o que nós vamos colocar no lugar da bedaquilina. Achar uma mágica aí, né? Bom, Sim. eu queria passar para cada uma de vocês. O Sidney já deu a mensagem final, a Tatiana e a Fernanda, que já me avisaram aqui que a gente precisa finalizar no horário. Tatiana. Bom, só lembrando rapidamente que o Covid nos trouxe um aumento de casos de tuberculose e aumento da mortalidade. Então, realmente temos que estar atento com essa questão e, principalmente, eu reforçaria a adesão. Eu acho que a adesão nesses 3 tratamentos é extremamente importante para o combate e temos que buscar várias estratégias. É essa a mensagem final. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com essa bancada, com amigos, né? E com a participação importante, né? Mesmo depois do Jogo do Brasil, as pessoas ainda aqui na participação da tuberculose. Então, agradecer a todos. Fernanda. Bom, eu também começo agradecendo, sempre um prazer estar aqui com vocês, com amigos e com vocês que estão acompanhando esse encontro, porque é sempre uma oportunidade de troca, de trazer o tema da tuberculose, que, como o Marcelo mencionou, né, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, né? Então, é importante a gente lembrar toda a nossa experiência enquanto pneumologistas e toda a nossa trajetória enquanto pneumologistas, tisiologistas, para se apropriar e contribuir para o controle da tuberculose no nosso país e, de certa forma, contribuir com a experiência também exitosa do Brasil, enfim, quando a gente atingir as nossas metas de controle, para que a gente possa oferecer realmente para a nossa população, né, um controle dessa doença, que tem um tratamento, mas que a gente sabe que precisa de mais do que o tratamento disponível. A gente precisa otimizar os fármacos, precisamos otimizar a adesão, precisamos ter uma linha de cuidado, precisamos ter uma rede laboratorial, um reconhecimento da importância da tuberculose e do pós-tuberculose. Então, é importante que a gente sempre tenha as oportunidades de chamar atenção para essa doença tão prevalente, que pode ceifar jovens vidas e que pode levar a comprometimento de qualidade de vida depois do tratamento e que está associada nitidamente com o risco das doenças, das comorbidades que a população vem adquirindo com a utilização de outros fármacos, como os imunossupressores, ou seja, a tuberculose está conosco e nós precisamos saber enfrentá-la e combatê-la para que a gente possa oferecer uma qualidade de vida, uma sobrevida melhor para os nossos pacientes. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Realmente, nós temos uma presidente tisiologista, então nada mais justo que a gente continue falando muito sobre tuberculose e principalmente tentando criar uma rede de conhecimentos entre os pneumologistas mais novos e até entre os não pneumologistas, que, em última análise, são quem efetivamente atende esses pacientes. Eu queria agradecer muito a Fernanda, a Tatiana e ao Sidney, que se dispuseram a participar, a preparar as suas apresentações e o fizeram de forma muito clara e objetiva. Muito obrigado a vocês, obrigado aos nossos quase 100, e tem uma hora aqui que tinha acho que 130 pessoas participando ao mesmo tempo. Muito obrigado pela participação de vocês e agradecer mais uma vez também à SBPT pela oportunidade de trazer esse tema para a discussão. Uma boa noite a todos e uma boa Páscoa. Está chegando aí tempo de renovar todas as nossas esperanças. Tudo de bom para vocês.